Bom, hoje o bate-papo é com o senhor Valmor Guislante, que é técnico agrícola e também administrador de empresa. Está lotado hoje na Secretaria da Agricultura, nomeado na Secretaria da Agricultura. A princípio era para desenvolver um projeto, mas esse projeto parece que não saiu do papel, né, senhor Valmor? Infelizmente, né? Foram me exigidas condições de trabalho que não dá certo com a atividade, porque o projeto que eu iria desenvolver é a produção de mudas de plantas medicinais, bioativas e nutracêuticas, e para isso precisa que o solo seja descontaminado, que não tenha presença, que nunca foi usado por alguns anos com inseticidas, fungicidas, herbicidas, porque essas plantas devem ser cultivadas no sistema orgânico. Então, a exigência do secretário da Agricultura que eu fosse desenvolver o projeto na área do horto das produção de mudas de hortaliça do Guarujá, que já é desenvolvido esse cultivo dessas plantas de mudas e outras hortaliças há mais de 40 anos, portanto, um solo super contaminado e que também não tem disponível água potável, que tem que ser tirada da natureza e não água tratada. Só para a gente entender, o pessoal de casa entender, esse projeto de plantas medicinais tem que ser cultivada no local onde não tem intervenção nenhuma de outro tipo de planta. Como é que pode explicar mais para a gente entender? Legal. O local tem que ser previamente selecionado. Não é a vontade do político que vai definir aonde é bom, onde não é. É de acordo com a natureza. Então, você tem que ter um local afastado de outros cultivos de plantas que usem inseticidas, herbicidas, fungicidas. Também afastado de plantas transgênicas, que na verdade até hoje ninguém sabe exatamente o que é que ela representa, o perigo para a saúde humana. E próximo a riachos, a um riacho que tem água corrente e água que sai da própria natureza e não contaminada. Então, são condições exigidas inclusive para a produção orgânica de hortaliças. Mas o secretário, infelizmente, eu tenho falado 3 vezes já, e na terceira reunião ele disse que quem manda, quem define o que fazer e como fazer, ele que é o secretário. E a diretora, que trabalha com ele, também um agrônomo, né? Os dois que definiriam o que eu tenho que fazer e onde tenho que fazer. E esse projeto o senhor já foi, já sabendo que o senhor ia montar esse projeto lá na secretaria, pelo fato do conhecimento, por sinal, conhecimento, senhoras e senhores, o seu Valmor tem de sobra. Tem certificado aqui, ó, desse projeto. Cursos na EPAGRE, profissionalizantes. Olha só, olha o currículo que tem o seu Valmor. Vários certificados, ó. Pequenas frutas, plantas medicinais, isso que são certificados que comprovam a competência e o conhecimento que o senhor Valmor Guislante tem. E o secretário, ele é formado em qual área, hein? O secretário é médico veterinário. Ele entende de plantas também, de plantas medicinais? Eu acho que é estranho, né? Ele é um médico veterinário que cuida da atividade com animais. Ele trabalhou até agora no centro de zoonose aqui em Lages, porquanto nada a ver com essa questão das medicinais de agricultura. Então, para adicionar um projeto de tão importância como esse, ele deveria ter, ele tem uma pessoa de total conhecimento nessa área, ele tinha que ouvir então. Não por conta própria dar ordens de um conhecimento que ele não tem. Com certeza. Eu acho estranho, todos achariam estranho se o secretário da Saúde contratasse médicos e dissesse: olha, doutor, o senhor vai fazer isso, isso e aquilo com os pacientes, tá? Essa é a realidade. Eu conheço disso muito bem, que aqui em Santa Catarina poucas pessoas fizeram, e aqui na região serrana só tem uma pessoa que fez esse curso há muitos anos atrás, que trabalha
na prefeitura de Urupema, naquela produção de algumas essências que são utilizadas na saúde do município de Urupema. Aqui no bairro Tributo, tem do lado do posto de saúde uma área que o senhor mesmo implantou e cuida até hoje, né? Exato. O posto de saúde tinha um médico peruano que ele fez a defesa da sua tese com plantas medicinais lá no Peru. E a planta chama Uncaria tomentosa, chama unha de gato, um anti-inflamatório potente. Quando ele soube que eu tinha os cursos de especialização e principalmente de identificação das plantas, pediu muito para que eu começasse um trabalho, como já tinha um trabalho, um pensamento iniciado de chás, e eu comecei a participar. Ele participava conosco, com a comunidade em reuniões, em discussões e debates, e o projeto ia muito bem até que a pandemia iniciou e a gente teve que parar com as atividades. Mas existe no Tributo, ao lado do posto de saúde, uma unidade que tem muitas plantas, tem mais de 50 plantas medicinais já identificadas e cultivadas corretamente. E nesse local, como era um local contaminado, onde é a produção da muda, eu trouxe material de fora. Eu coloquei terra virgem, coloquei casca de arroz carbonizada e cama de aviário já fermentada, que é o substrato ideal para você produzir as plantas medicinais ou principalmente as mudas. E aí eu fiz essa exigência para o secretário, uma de fazer o cultivo em outro local que terra descontaminada. E aí ele disse, não, tem que ser no horto, tem que aproveitar o horto. Aí eu disse, não pode. Então faz o seguinte, então me arruma um material para mim fazer a compostagem e colocar essa terra limpa, né? Sem agrotóxicos, sem metais pesados, que normalmente tem muito e que faz muito mal à saúde. E aí acrescentamos a casca de arroz, que a gente pode buscar aqui perto e é barato, custa apenas R$30 o metro cúbico. É um rejeito de indústrias que beneficiam arroz. Tem aqui em Taió, você consegue quanto quer. E serve, além de enraizador, aerador do solo, ele serve também como fungicida. Ele tem umas substâncias que impedem dos fungos atingir as raízes das plantas. E cama de aviário, que agora tem em Lages uma produção de ovos. Então a cama de aviário muito boa, que é de aves de postura. E se poderia compor isso, nós iríamos compor isso, era o meu projeto, e trabalhar basicamente com esse material que é de excelente qualidade. No impacto à saúde das pessoas que utilizaram esse material, qual é o impacto sendo montado nesse sistema que eles querem hoje, que é ali no horto? Eu não sei porque eu não usaria produto de cima de terra contaminada. Isso, a legislação, o Ministério da Agricultura tem fiscalização e tem as normas próprias para a produção de mudas. E não é permitido. Se não é permitido, é porque a lei não permite e eu não vou fazer, sob hipótese alguma, algo que prejudique a saúde das pessoas e que prejudique o Valmor, eu mesmo como profissional que sou. Seu Valmor, como é que o senhor vê a Secretaria de Agricultura hoje em relação os profissionais que estão lá dentro? São pessoas preparadas para isso? De conhecimento técnico da agricultura? Não. Eu posso dizer que, pela experiência que eu tenho, de muitos anos de trabalho, eu fui extensionista da antiga Caresc, hoje é Epagre, né? Eu fui um dos pioneiros, dos técnicos pioneiros em Santa Catarina ou no Brasil, em 1972, quando iniciou o projeto de cultivo de maçã em Santa Catarina. Eu fui a campo, fui treinado como extensionista rural, especializado principalmente em maçã e algumas outras frutas. Então eu sei todo o preparo que existe para você poder. Eu fiquei quase 6 meses estudando, sendo treinado para ir a campo fazer isso. E eu fiz com muito orgulho, com muita capacidade, porque em pouco tempo depois eu saí e montei uma empresa própria. Anos depois fui convidado por um grupo de alemães em Borretri para desenvolver um projeto muito importante e de impacto.
e depois, mais adiante, também pelo grupo Porto Belo de Santa Catarina, para trabalhar com eles em maçã e compra de maçã e armazenagem durante 10 anos. E até inclusive exportação de maçã. Eu posso dizer que eu tenho conhecimento sim. Agora, vir um médico veterinário apenas porque agora ganhou um cargo político e ser secretário da Agricultura e dizer que ele que manda, ele não manda não, ele manda dentro do pedaço dele, da profissão dele. Agora, na profissão dos outros ele não deve mandar patavina nenhuma. E eu até chamei ele de incompetente, pelo menos por ele não entender que ele é o profissional de uma outra área. Então ele tem que respeitar o outro profissional que tem a qualificação. E aí também tem uma funcionária também de carreira, concursada, mas ela não tem experiência nenhuma a campo. Então ela veio contestar comigo que esse substrato que eu estava preparando não era ideal. Que tinha sim que talvez que procurar substrato ali no CAV. Que eu vi o material do CAV, se é mesmo, é uma pouca vergonha. Estão fazendo algum rolo, algum chucho aí que eu não sei o que é ainda. Mas as mudas que eles produzem em bandeja aí no horto tem grandes problemas. O substrato não é aprovado, não é registrado dentro do Ministério da Agricultura. Certo, seu Valmor. Então, na linguagem do povo lagiano, que não tem conhecimento técnico diretamente ligada às secretarias à Secretaria da Agricultura, o pessoal que trabalha nessa área, que está dentro, está nomeado dentro da secretaria, não tem condições nenhuma de trabalhar com agricultura. Conhecimentos técnicos, como que o senhor tem aqui, como certificado, estudou, tem uma formação adequada, isso lá dentro não existe. Na minha área não existe na prefeitura, e não existe essa formação, nem o lagiano tem esse curso que eu fiz. Eu fiz esse curso numa entidade comprovada, que é o certificado do Governo do Estado de Santa Catarina, Secretaria do Estado da Agricultura e Pesca, EPAGRE, Empresa de Pesquisa e Extensão Rural de Santa Catarina, certificado. Eu fiz em 2013 e fiz em 2015, eu repeti, porque é um curso de tanta importância que estuda muitas plantas medicinais, ele não consegue absorver isso em tão pouco tempo. E com grandes profissionais. Eu estudei aqui o conteúdo etnobotânica, coleta e caracterização das espécies, testes laboratoriais, fitomedicina, bioativas tóxicas, que é muito importante, óleos essenciais, fitoprospecção e biodiversidade, espécies nativas e exóticas, fitoquímica das plantas bioativas, espécies válidas cientificamente, raças químicas. Principal instrutor Antônio Mauri da Silva Júnior, engenheiro, MSc e tal. E um outro depois, curso de produção e processamento de plantas bioativas, né? São duas fases importantíssimas, e nós estudamos mais de 100 plantas, porquanto eu não lido tanto com a parte de medicina e tal, mas para mim, para quem chega a me procurar, eu oriento. Eu estudei muito a formação de mudas, o desenvolvimento das variedades, das plantas e tal, o cultivo e a identificação das plantas. Muito bem. Seu Valmor, mais algum detalhe que o senhor queira frisar aí nesse bate-papo que a gente está tendo sobre a grande importância que é a Secretaria da Agricultura? Eu tenho um sentimento muito grande, porque quando eu estive na Acre eu consegui desenvolver alguns grandes projetos. Por exemplo, a Crede Serrana é criação minha. Trabalhei 1 ano para fundar a Crede Serrana e tem sucesso hoje. Outros trabalhos da própria Acre, eu fiz ela se transformar numa entidade praticamente ela podia tocar os negócios dela sem recurso da prefeitura. Mas houve algumas nuances que numa outra oportunidade eu quero falar sobre isso. Eu deixei ela com 32 funcionários e pouco tempo depois, quando conseguiram numa eleição me tirar,
eu tenho registros de que ela teve até 150 funcionários. E hoje ela está com problemas gravíssimos e muitos problemas para a comunidade de pequenos produtores que eram organizados anteriormente. Então, a agricultura de Lages, infelizmente, ela está tomando um rumo. Ela tomou um rumo que foi abandonado o pequeno produtor e sua organização. Agora aparece aí como outra tal de unir. Unir para substituir a APA. Eu pergunto no interior, quem conhece unir ou o agricultor não conhece? O agricultor não conhece unir, não sabe por que ela existe. Mas eu já sei por que ela existe, muita gente já sabe. E isso vamos procurar saber mais detalhes por que isso funciona. E através das mãos de quem funciona. Então, o grande produtor, através das atividades de grãos, eles deslancharam, está muito bem, estão de parabéns, se organizaram em cooperativas. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, não se falava em cooperativismo na região serrana. Até porque teve uma cooperativa há muitos anos atrás que o presidente era um tal de General Pinto Sombra, que muito lajano conheceu e sabe quem foi. Talvez tivesse boas intenções, mas ela não funcionou como cooperativa. Aí depois veio as seguintes, tem muitas cooperativas boas daqui, de gente daqui, tem cooperativas de fora que estão se instalando, e é um grande sucesso no agronegócio, no grão, eu acho que até na pecuária, trabalham tudo em parceria. Esses negócios estão deslanchando e vão transformar, inclusive, a questão da região serrana, porque com a abertura da Coxilha Rica, isso é um grande passo, é um grande avanço, onde lá tem mais de 100 mil hectares para ser cultivados. Mas quando fala o pequeno produtor, está jogado às traças. O pequeno produtor simplesmente foi desorganizado. E digo outra coisa, com o conhecimento que eu já adquiri trabalhando nisto. Lages está comprando 95% de hortas, frutas e granjeiros do litoral. Eu sempre soube que o interior abastecia as capitais, os centros. Aqui é o contrário, porque o pequeno foi abandonado, não foi feito nada em prol do desenvolvimento da pequena agricultura, da agricultura familiar. E aí está assim, todos os supermercados aqui se abastecem no mercado de São José, no mercado público de São José, né, que e traz tudo para cá. Então sobem 100 caminhões de hortifruti e granjeiros e descem 8, 10 caminhões de dinheiro. Agora eu nunca vi, Pablo, Florianopolitano, o pessoal de São José, de Palhoça, vir fazer rancho em Lages. Eu até me admiro os supermercadistas de Lages não entender que tem que desenvolver essa agricultura do pequeno aqui, para que o dinheiro saia da cidade aqui e vá até o interior de Lages. E aí o cara do interior vem trazer o dinheiro de volta aqui. Então isso tudo, dessa forma, faz com que Lages empobreça. E Lages está empobrecendo, diminuindo a população, empobrecendo cada vez mais. Então essa história que Lages é uma maravilha hoje para questão de sobrevivência, de emprego, na sua opinião, é uma história inventada, então? Não, essa história, isso é uma história, não é história, é inventada e não existe isso. Eu tenho alguns negócios lá no litoral, eu encontro mais lajeano lá do que aqui, mais serrano lá do que aqui. A gente chegou aqui em uma época quase a 200 mil habitantes, né? Exatamente, exatamente. Tem muita coisa, os governos do município de Lages fizeram muita coisa errada, muita coisa que eu não concordo, e eu queria contribuir para que isso melhorasse, mas eu não sou bem-vindo porque acontece esse tipo de coisa. Ó. Eu fui estudar por conta própria, me preparei, estou preparado, eu tenho material para produzir 5 mil mudas de hora pronobis e não tem nada de dinheiro da prefeitura não, isso é meu, eu fui plantar no litoral e trouxe material para cá para produzir. E isso nem querem saber. Se for para comprar 5 mil mudas de hora pronobis, isso custa mais ou menos, se botar só R$5 a muda, já dá 25 mil reais. Complicado. E isso não há secretário
Não tem secretário em Lages que tem essa capacidade de análise. Eu quero fazer uma proposta para o secretário e vou fazer esse papel, um estudo, e vou apresentar para o prefeito e para o vice-prefeito. Produção de mudas de hortaliça da Prefeitura de Lages terceirizada. Porque hoje tem 2 técnicos agrícolas e 3 servidores braçal, e tem muita experiência para rapazes, são 5 pessoas para produzir 100 mil mudas por mês, para produzir 1.200.000 mudas por ano. Isso aí eu tenho um caboclo que ele tem uma estufa, sozinho ele produz isso por ano, sozinho. Então é muito mais barato terceirizar a produção de muda de hortaliça e que fiquem bem espertos, porque primeiro a área é contaminada e segundo estou fazendo rolo com substrato. Não vi ainda, já quem trabalha lá me mostrou um substrato que tem mais lixo do que material que sirva para substrato. E isso é um crime que estão cometendo. Está cometendo aqui embaixo, tem o gerente que cuida aí, tem o agrônomo que acompanha, tem o secretário que se tão muito sabido. Agora, não sei quem está fazendo esse rolo, eu quero que isso seja explicado. Certo. Seu Valmor, quero agradecer de coração a oportunidade de a gente bater um papo com uma pessoa que tem um conhecimento muito profundo nessa área de agricultura, uma pessoa que já esteve envolvida diretamente com o agricultor, que na sua opinião hoje está esquecido, né? Tá. Por total. Realmente, muito esquecido. Eu fui presidente da ACRO 4 anos, sei o trabalho que foi feito, sei como foi desmantelado esse trabalho, infelizmente. Seu Valmor, muito obrigado. Obrigado, digo eu. Gente, eu peço aqui para você seguir as nossas redes sociais e também você do YouTube, vai lá e inscreva-se no nosso canal. Então, um abraço, até a próxima.